Alan es naturólogo, él es de Brasil, él tiene un programa de posgraduación en salud colectiva de la Universidad Federal de Santa Catarina, es especialista en acupuntura y en investigación en el hombre. Y bueno, pues Alan nos va a acompañar con una charla acerca de un trabajo del equipo de vitrina de conocimiento de las MTCI en la pandemia. Él hace parte de un equipo con otros colegas, entre ellos Roseli Cordón, y nos va a hablar acerca precisamente de teletrabajo, salud ocupacional, estrés laboral y otras cosas. Adelante, Alan. Olá, boa tarde, Natália. Boa tarde, colegas de todas as Américas, do mundo. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, né, especial, e estar partilhando, né, esses conhecimentos tão preciosos agora nesse momento, né? Então, nesse sentido, a minha contribuição aqui vai ser em torno da saúde ocupacional. Deixa eu só abrir aqui a apresentação. Vamos ver. Vamos ver como que vai estar para mim. Pronto. Acho que está aparecendo, né? Certo. Então, gente, os temas que a gente vem trabalhando, eu e a Roseli, né? A Roseli é minha colega aí de investigação, em torno da saúde ocupacional e a questão das correlações com as MTCIs, né? As medicinas tradicionais e complementares. Bom, para iniciar a fala, gente, eu venho trazer alguns esclarecimentos sobre esses dois conceitos. São dois conceitos extremamente novos, né? Então, você vê que até na saúde ocupacional, ela foi, Alan, digamos... Alô? en tu imagen se está viendo una franja negra, no sé si es tal vez por el comando de Zoom. No, en la parte lateral. Lateral? Lateral derecha, ahí. Aqui? Sí, a la derecha. Opa, desculpa. Tenta fechar o Zoom, não sei se você consegue minimizar o Zoom. Sim, tá, entendi. Entendi. Agora tá. Isso. Melhorou um pouquinho. Mas tá, beleza. Melhorou. Fechou. Então, gente, saúde ocupacional começou a ser estudada, né, e até mesmo cunhada como um conceito depois da Segunda Guerra Mundial, né, devido aos grandes prejuízos, as sequelas, né, nas populações europeias. Então, começou a se ramificar esse tipo de estudo, a epidemiologia em saúde ocupacional, medicina do trabalho, né? Então, até mesmo a parte da fisioterapia contribuiu bastante, né, para essa questão. E também o conceito tradicionais e complementares integrativas, né? São conceitos, né, que, na verdade, a OMS ela procura trazer um consenso entre elas, né, mas são tecnologias bastante difusas e bastante diferentes, né, por isso fica difícil de conceituar, mas em termos gerais são medicinas que são tradicionais, né, vêm de contextos culturais distintos, né, e já tem milhares de anos de acúmulos de experiências, né. Então, eu venho trazer alguns dados epidemiológicos também para a questão ocupacional, e veja só, por dia, 860 mil trabalhadores são feridos em seus ambientes de trabalho, né? Isso ao redor do globo. E em torno de 6.400 morrem em decorrência de seus ambientes de trabalho. Veja, até 2015, né, em relação a esses dados, temos aí 14% das fatalidades, digamos, num total aí de agravos, e 2 milhões de fatalidades com doenças relacionadas ao trabalho. O que significa isso, né? São agravos que muitas vezes são despercebidos no dia a dia, né? Por exemplo, a vida sedentária de trabalho de escritório,
contribui muito para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, né? Então, esse é o tipo de inimigo silencioso que a gente tem, assim, lidado, né? E até mesmo a gente pode relacionar com o nosso dia a dia aí da pandemia, né? Aqui são agravos relacionados a, né, digamos, aqueles 2 milhões aqui numa especificidade, né, digamos, especificando quais são os problemas, né, e doenças relacionadas, né? Então você vê que grande parte aí é relação com o músculo esquelético, né? Então vem muito dos esforços físicos, né, que você tem que fazer no seu trabalho para desempenhar suas funções laborais, né? Veja, a questão do opa, acho que ixi, eu acho que deu uma travadinha aqui. Gente, alô? Sí, Eu acho que deu uma travada aqui. te estamos escuchando, pero en efecto tu pantalla, creo que si quieres deja de compartir y vuelves a compartir a ver si mejora. Opa, tá, agora voltou, eu acho, né? Sí, ahora sí. Então, gente, ai, eu acho que fechou aqui o meu apresentador. Espera aí. Eu vou apresentar do modo normal. Apresentar aqui com... Vocês estão me vendo? Sí, sí, vemos. Então tá certo. Então, aqui a gente estava, né, nos agravos relacionados. Aqui a gente tem o gasto, né, em saúde mental anual per capita, né? Então, a gente vê que num N de 75 países, né, essa análise ela foi relacionada aos países membros, né? Então, opa, aqui a gente vê que a grande maioria dos países gasta menos de US$ 50 para a saúde mental, né, por ano, né? Então, assim, uma coisa que eu friso bastante é poder diferenciar a parte de gasto e investimento público, né? Nesse caso, seria um grande investimento público, né? Se fosse a gente considerar, né, um aumento, né? Aumento dos gastos em saúde mental, né? Isso é um problema já bem evidenciado, né? E quem que faz a saúde mental, né, nesses países? Aqui a taxa por 100 mil habitantes de profissionais da saúde mental. Veja só que interessante, que quando você pensa em saúde mental, muitas vezes vem o médico psiquiatra ou psicólogo, mas o que a gente tem de maior contingente de trabalhadores em saúde mental são os enfermeiros, né? Então, veja só, né? Até é uma diversidade bastante grande, só que é uma desproporção, né? A gente tem uma desproporção bem grande aí, e o que é constatado no acesso, né, à rede, muitas vezes, de saúde mental, né, por parte de psiquiatras e psicólogos. Esse aqui é um dado bem interessante, gente, que assim, quais dos problemas em saúde mental são mais evidenciados, né, nos seus ambientes de trabalho? E o estresse, ele vem disparado, né? Isso, dados de 2006, com o N de 1039, assim, é um problema assim, que já tem nome e já tem, muitas vezes, já identificado, né? Assim, as horas exaustivas de trabalho, todas as cargas, né, de impactos emocionais que o trabalhador sofre. Então, veja só, aqui também é bem interessante. Esse dado relativo assim, ao equilíbrio entre vida profissional e vida,
né, digamos, pessoal do indivíduo, né? E a Colômbia vem com um indicador bem preocupante, né? Então, veja, de 0 a 10, tirou 0,9, né? Então, mais próximo ao zero é pior desequilíbrio, né? Colômbia, México, Turquia, né, vem liderando. Gente, aqui a exposição, né, então, do Covid-19, uma coisa que já é bem óbvia para a gente, né? Então, os profissionais da saúde recebendo esse impacto, né, na questão de exposição ao Covid e as iniciativas de políticas públicas vêm muitas vezes de cima para baixo, né? Então, o que acontece? As organizações internacionais têm as recomendações já bem, digamos, delimitadas. Falta muitas vezes os países colocarem em prática, né, em todas essas políticas. E aqui no exemplo do Brasil, a gente vê a portaria, né, de número 1823, que é a portaria da política da saúde do trabalhador, e também tem um dado bastante preocupante, né, que apenas 15% dos trabalhadores têm acesso às especialidades em saúde ocupacional, né? Então, isso reflete muitas vezes até a parte da nossa previdência social, né? Muitas vezes é uma atenção muito específica. A gente tem aí também, né, nas notícias que a fiscalização trabalhista tem caído também. Então, são coisas bem preocupantes, né? Aqui, apenas a título de curiosidade, né, os novos riscos emergentes e fatores agravantes dos novos problemas em saúde ocupacional. Dá uma passada aqui. E aí, gente, como que a gente vai lidar, né, com essa nova situação, esse novo normal, né, o teletrabalho, o impacto aí de novas epidemias decorrentes da pandemia 19, né, de Covid-19 aí, e como que o nosso Sistema Nacional da Saúde vai lidar com isso, né? Então, o burnout tem se destacado também, como eu e a Roseli, a gente tem conversado bastante sobre isso, né? E o burnout tem se configurado também numa nova doença aí relacionada ao trabalho. Aí, gente, vem o mapa de evidências, né? Então, eu já estou finalizando aqui. A gente fez um cruzamento de referências simples, né, entre intervenções e desfechos. Então, os desfechos, muitas vezes os agravos relacionados à saúde ocupacional e as intervenções, né? A gente fez uma pesquisa bem simples aí, vindo do mapa de evidências. E dividimos em 3 eixos, 4 grandes eixos principais de intervenções, né, que a gente pode aderir ou implementar em nossos serviços. Vem a musicoterapia, arte-terapia, né, dança-terapia também, são recursos, muitas vezes pouco conhecidos, pouco utilizados, né, então pouco explorados para o tratamento, né. O yoga, a meditação, o tai chi vem liderando bastante intervenções, né, principalmente em relação musculoesquelética e saúde mental. As medicinas botânicas, que vêm de encontro à fitoterapia, os óleos essenciais que tem grande aplicação, né, tanto para questões emocionais quanto mentais, e também relação musculoesquelética, a homeopatia, essências florais, que aí tem uma grande discussão, né, que são recursos muito utilizados, e procedimentos clínicos, né? Então, aí eu vou frisar bastante, gente, a necessidade do encaminhamento, né, muitas vezes para profissionais de referências, né, que às vezes os profissionais não sabem para onde indicar, né, ou quais locais, né, que vão também utilizar, né, esses tratamentos, que muitas vezes não são conhecidos, né? A ozonoterapia, a massoterapia e
aí fica o desafio para a gente, né? Então, enquanto profissionais, enquanto gestores, de observar mais atentamente esses problemas e saber, né, como lidar, né, com essas microepidemias. Então, muito obrigado e foi um prazer participar.